Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje nós vamos continuar com a nossa série sobre curiosidades da eletrônica e hoje nós vamos falar sobre uma unidade de medida, uma grandeza chamada decibel, que é bastante utilizada aí na área de amplificadores, na área de amplificação de áudio e, consequentemente, na área da eletrônica. Então, antes da gente falar sobre o decibel, se você está aqui pela primeira vez, já se inscreve no canal, ativa as notificações que você vai ser informado sempre que a gente põe um vídeo novo e sobre as lives que fazemos todas as sextas-feiras, às 19 horas, as nossas salas de aula. Então, aproveitem, podem comentar à vontade no vídeo, sejam educados nos comentários, tá? E compartilhe o nosso canal com as suas redes sociais para a gente ganhar relevância e poder compartilhar conhecimentos aí com o pessoal que gosta da área da eletrônica. Nós lançamos hoje o curso Segredos Obscuros das Placas TECOM, já está disponível na nossa loja virtual, tá? Então você tem o link aqui na descrição do vídeo. Até hoje você pode comprar o curso por R$60, a partir de amanhã ele vai para o preço normal, que é o preço de lançamento, ele vai ser R$80, mas vale muito a pena você adquirir esse curso, você que trabalha na área de manutenção de televisores LCD e LED. Agora nós vamos falar a respeito do decibel. Na verdade, o decibel é um submúltiplo. Por exemplo, você tem o metro, que é a unidade que você usa para medir distância, comprimento, tamanho. Você tem o quilômetro. O quilômetro é um múltiplo do metro, é 1 metro vezes 1000. Você tem o centímetro é um submúltiplo do metro, é 1 metro dividido por 100. Da mesma forma, o decibel é um submúltiplo do bel, que é a unidade verdadeira. A gente usa o decibel, mas a unidade mesmo se chama bel. O bel é uma unidade que foi convencionada em homenagem a um físico chamado Alexander Graham Bell, que na verdade era um físico escocês, mas ele morou muitos anos nos Estados Unidos, né, e ele inventou o protótipo do telefone. Depois, por muitos e muitos anos, foi atribuída a ele a invenção do telefone, depois eles mudaram e atribuíram a um outro cientista. Mas isso agora não vem ao caso para a gente, tá, pessoal? O bel é uma unidade comparativa. É uma unidade que relaciona duas potências ou duas intensidades, dois sinais elétricos, né? Então ele relaciona esses dois sinais elétricos, quanto que um sinal é maior do que o outro, tá? Então aqui, ó, o bel, que é indicado pela letra B, que é a unidade verdadeira, é a unidade de comparação que compara ou relaciona duas potências ou intensidades de sinais elétricos. Então você tem um amplificador, ele tem um sinal na entrada, tem uma certa potência, o sinal na saída tem potência mais alta, e aí a relação entre os dois sinais é a unidade em decibéis, ou em bels, né? Em bels, depois sim ela é convertida para decibéis, né? Você pode falar decibéis ou decibels, dá na mesma, tá, pessoal? Você pode falar qualquer uma das duas unidades. Da mesma forma, bels ou béis. É que a gente acaba portuguesando a coisa, mas pode ser decibéis ou decibels, tá? Então a relação entre essas potências, você pode usar essa unidade para convencionar, que na verdade é um cálculo logarítmico. Você usa o logaritmo, que é uma função matemática, para fazer esse cálculo, tá? Muito bem. Antes de eu explicar para vocês direitinho como é que faz o cálculo em decibéis, ou seja, quantos decibéis o amplificador dá de ganho num determinado sinal, o que é o logaritmo? Logaritmo é um expoente, é uma potência. Vou dar um exemplo para vocês. Se você tem 2 elevado ao cubo, o 2 elevado à terceira potência, aquele cubo lá, aquela terceira potência, é o logaritmo. Se você fizer a conta, 2 elevado à terceira potência, o 3, aquele 3 pequenininho que fica em cima do 2, é o logaritmo. O 2 é a base, o 3 é o logaritmo. Então, se você multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, que 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. Então, o resultado é 8. O resultado também é chamado de logaritmando, tá? Eu tenho um exemplo aqui, ó, mas antes vem a definição. O bel, falei para vocês, é a unidade que compara ou relaciona duas potências de dois sinais elétricos, tá? Ou seja, quanto que a potência de saída é maior do que a entrada, ou quanto que a intensidade do sinal de saída é maior do que a da entrada. O decibel é o bel dividido por 10. A unidade se chama bel, mas em eletrônica a gente usa mais o decibel, tá? Que é dividido por 10. Mais usual em eletrônica. Logaritmo é um expoente. O logaritmo é um expoente, tá? É a potenciação. Expoente que se eleva uma base para obter um resultado chamado logaritmando. Exemplo.
Então, você tem aqui, o logaritmo de 8 na base 2 é 3. O logaritmo é 3. A base que você usou é o 2. Então, quer dizer que é 2 elevado à terceira potência. E o resultado é o 8. É o logaritmando. Então, tem aqui, ó, o 2 é a base, o 3 é o logaritmo, é a potência mesmo, e o 8 é o resultado, também chamado logaritmando. Eu sei que nem todos vocês curtem muito a matemática, né? Mas para você entender o cálculo do ganho de um amplificador em decibéis, se usa o logaritmo para isso, né? Uma função, uma escala logarítmica, tá? Agora, pessoal, detalhe. Quando não tem a base especificada, como esse daqui, por exemplo, esse aqui tem a base 2. Você sabe que o número que vai embaixo é 2. Esse daqui não tem. Quando não tem, subentende-se que a base é 10, tá? Então, esse aqui é o logaritmo com base 10. Todos que não tem é base 10. Agora tem uma coisa, os cálculos logarítmos de base 10 são os mais utilizados em física, em eletricidade, em eletrônica, tá? São normalmente os que se usa em física, eletrônica, eletricidade, são os logaritmos de base 10, tá? Agora, pessoal, tem um negócio bastante curioso, por que se usa a escala logarítmica para definir o ganho de um amplificador em decibéis? Olha só, o logaritmo de 10 é igual a 1. Por que é igual a 1? Porque com uma base é 10, se você elevar o 10 à primeira potência, dá 10. O logaritmo de 100 é 2. Por quê? Porque a base aqui é 10, elevando 10 ao quadrado dá 100. Porque 10 ao quadrado é 10 vezes 10, dá 100. Então quer dizer que o logaritmo de 100 é 2. O logaritmo de 1000 é 3. O logaritmo é o expoente, tá? Esse aqui é o logaritmo, esse aqui é o logaritmando, tá? Por quê? Porque 10 elevado ao cubo é 1000. O logaritmo de 10.000 é 4, o de 100.000 é 5, o de 1.000.000 é 6. Olha que interessante. Então quer dizer que, olha como os números são bem distantes. O 10 está longe de 100, que dá longe de 1.000, que dá bem longe de 10.000, que está longe de 100.000, que está longe de 1.000.000. Os números estão muito longe um do outro. Porém, o resultado, o logaritmo deles é próximo. Olha só, é 1 para 2, para 3, para 4, para 5 e para 6. Então quer dizer que você usando o logaritmo, mesmo que os números sejam distantes um do outro, você consegue aproximar eles usando o logaritmo. Então é por isso que o decibel é um cálculo logarítmico, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui para vocês terem uma ideia como é que funciona o processo, tá? Eu tenho um amplificador, entra um sinal pequeno nele e sai um sinal grande. Vamos supor que é um pré-amplificador, né? Entra um sinal de 10 mW, um sinal fraco, e dele sai um sinal de 200 mW. Se você perguntar o seguinte, qual é o ganho de potência do sinal? De potência, 200 dividido por 10 é 20. É 20 vezes. O ganho de potência desse amplificador é 20 vezes. Quer dizer que a potência de saída é 20 vezes maior que a entrada. Quantos decibéis ele amplificou? Aí que é o cálculo logarítmico, tá? O cálculo logarítmico para você saber quantos decibéis ele amplificou o sinal. Aí é o seguinte, você pode fazer o cálculo em Bel, que é a unidade principal. É mais ou menos como o do capacitor, né? A unidade de medida de capacitância é o farad, ou farad, tá? O farad ou farad, tá? E as subunidades, os submúltiplos, aí é o microfarad, nanofarad, picofarad, etc. Então aqui o ganho do amplificador pode ser em Bel. O ganho do amplificador é simples, basta você dividir a potência de saída pela entrada e extrair, fazer o cálculo do logaritmo dela, da potência de saída dividida pela potência de entrada. 200 watts na saída e 10 na entrada, o ganho de potência é 20. Então o logaritmo de 20 é 1,3. É 1,3. Luiz, como é que você fez esse cálculo? Para isso que existe calculadora. Ó. Olha aqui. Ó. 20, né? Então 20. Aqui, ó, função logarítmica. Log 1,3. Tá? Então, o logaritmo de 20 é 1,3. Então quer dizer que o ganho desse amplificador é 1,3 Bel. Só que o Bel não se usa muito, né? Se usa mais o decibel. Então, decibel é um Bel dividido por 10. Então, para você saber quantos decibéis tem isso aqui, é só multiplicar por 10. 1,3 vezes 10 dá 13 decibéis, né? Se você quiser saber o ganho em decibel, você multiplica 10 vezes o logaritmo da relação entre as duas potências, da saída e entrada. Tá aqui, ó.
a relação entre a saída e a entrada é 20. Logaritmo de 20 é 1,3 vezes 10, 13 decibéis. Então quer dizer que esse amplificador ele tem um ganho de 13 decibéis. Tá? Em potência, o ganho dele é 20. Em decibéis é 13. Ok? Então o ganho em decibéis é um ganho logarítmico. Tá? Você tem que calcular o logaritmo da relação entre a potência de saída e a potência de entrada. Então o ganho desse cara aqui é 13 decibéis. Agora, esse outro cara aqui, ó, é um outro amplificador. Entra 10 miliwatts e sai 1 watt. Bom, primeiro já dá para perceber que esse amplificador ele tem um ganho maior do que o de cima. Tá? 1 watt significa 1000 miliwatts. Então, 1000 miliwatts dividido por 10, 100. Então, em ganho de potência, esse amplificador é 100 vezes. O de cima era 20, o de baixo é 100 vezes. Então, para eu saber o ganho em decibéis, aqui, ó, o ganho em decibéis, 10 vezes, porque o decibel é um bel dividido por 10. Para você converter em decibéis, você multiplica. Você converter o bel em decibel, você multiplica por 10. Tá, pessoal? Então, para você converter o bel em decibel, multiplica por 10. Então, vamos lá, 10 vezes. Lembra que o ganho do amplificador é 100 em termos de potência? O logaritmo de 100 é 2. Olha aqui, ó. Logaritmo de 100 é 2. Vezes 10, 20. Olha, o ganho do amplificador de baixo é 20 decibéis. E o de cima é 13. Olha que interessante. Não é muito longe um do outro o ganho em decibéis. Tá vendo? Então quer dizer que ganho em decibéis, eles não são muito distantes um do outro. Próximos. Esse aqui é 13 decibéis, esse aqui é 20. Agora o ganho de potência é bem maior. Aqui o ganho de potência é 100 vezes. Aqui é só 20 vezes. Tá? Por isso que para calcular o ganho em decibéis, você usa escala logarítmica. Tá? Você calcula o logaritmo da relação entre a potência de saída e a potência de entrada. Tá? Então o ganho em decibéis é 10 vezes log, o logaritmo da relação entre as potências. O log de 100 é 2, né, que já está calculado, porque o log tem a base 10, né, é 2, porque 10 elevado ao quadrado dá 100. E multiplicando por 10 aqui, 20 decibéis. Tá? Agora vamos supor que você tem um amplificador de 15 decibéis. Um amplificador de 15 decibéis. E na entrada dele eu tenho um sinal de 10 miliwatts. E eu quero saber qual é a potência do sinal de saída dele. Aqui a gente vai fazer a operação inversa. A gente sabe quantos decibéis ele tem que ele dá de ganho, né? Qual é o ganho dele em decibéis. Então, primeiro passo. 15 decibéis é igual a 1,5 bel, ou bells. Tá? Ó, 15 decibéis, ou decibels, é igual a 1,5 béis, ou bells. Tá? Primeiro passo. O logaritmo do x, que é o ganho de potência do amplificador, é igual a 1,5. 1,5, né? 1,5. Aqui, ó, 1,5. Ganho em bel, 1,5. Então quer dizer que o logaritmo é 1,5. Que o ganho é 1,5. Tá? Então o que acontece? Como aqui eu tenho uma base 10, eu ponho 10 aqui. Esse 1,5, ele é... Lembre-se que o logaritmo é o expoente, a potência. 10 elevado a 1,5. Tá? Então o ganho em potência desse amplificador é 10 elevado a 1,5. Ao quadrado? Não, a 1,5. Elevado a 1? Não, a 1,5. Elevado a 3? Não, a 1,5. 10 elevado a 1,5. Bom, aqui entra um pouco de conhecimento de matemática. X é igual. 10 elevado a 1,5, esse 1,5 é o mesmo que 15 dividido por 10. Você pode simplificar essa fração dividindo o 15 por 5 e o 10 por 5. 15 sobre 10 é igual a 3,5. Mesma coisa. Né? 15 dividido por 10 é igual a 3 meios. Tá? Então agora você tem que transformar esse expoente fracionário aqui numa raiz quadrada. Ou numa raiz, né? Não exatamente quadrada, né? Mas uma raiz. Pode ser que seja quadrada, depende dos números que tiverem na fração. Então você tem que transformar essa fração numa raiz. Então na raiz é o seguinte. Tá? O número que está embaixo da fração fica fora da raiz. O número que está em cima fica dentro da raiz. Tá? Esse número aqui, ó, ele vai para dentro da raiz. E a fração, o expoente fracionário, ele vai virar uma raiz. O número que está embaixo fica fora da raiz. E o número que está
em cima fica dentro da raiz, tá? Ele fica fora, na verdade, ele fica aqui no radical, né? E o número que está dentro fica no radicando. Na verdade, aqui é uma raiz quadrada. Como aqui é raiz quadrada, nem precisa colocar. Agora, se fosse raiz com outro radical, tipo 3, 4, 5, 6, aí você põe o numerinho aqui. Mas 2 não precisa pôr, porque já subentende que é raiz quadrada. Quando não tem nada aqui é 2. 10 elevado ao cubo é 1000. Então, a raiz quadrada de 1000 é 31,6. 31,6. Tá? Então, quer dizer que o ganho em potência do sinal é 31,6. 31,6. Então, quer dizer que a potência de saída é 31,6 maior do que a de entrada. Como a entrada é 10, a de saída é 316. Então, perceberam que esse amplificador de ganho 15 decibéis, ele tem a saída dele 31,6 vezes maior, mais potente do que a entrada. Tá? Então, entenderam isso? Tem essa diferença. Então, o decibel é um cálculo logaritmo da relação entre a potência de saída e a potência de entrada. Cálculo logaritmo. Se usa isso porque, se vocês observarem aqui, o ganho de potência desses três amplificadores é bem diferente. Esse aqui tem ganho 20, esse aqui tem ganho 100, esse aqui tem ganho 31 e pouco. É bem diferente, mas você escrevendo em decibéis, já dá para ter uma noção, porque dentro da escala de decibéis, 1 decibel a mais de ganho já é muita coisa. Tá, pessoal? Já é muita coisa, porque é uma função logarítmica. Vocês podem olhar aqui, ó, o log de 10 é 1 e o log de 100 é 2. 10 e 100 estão longe um do outro, mas 1 e 2 estão próximos. Tá? Então, um amplificador de cima tem o ganho 13, ganho 20 e ganho 15. Muito próximos os ganhos, né, em escala logarítmica, tá? Mas em potência, em ganho de potência, bem diferente. Tá, pessoal? Então, é isso que eu tinha para mostrar para vocês, né? O ganho do amplificador em decibéis, tá? Que é a relação entre a potência de saída e entrada numa escala logarítmica. Então você tem que fazer o logaritmo, e o decibel nada mais é do que um submúltiplo do bel. É um bel dividido por 10. Tá bom, pessoal? A outra coisa, existem equipamentos que medem intensidade sonora. Embora o som ele seja pressão, o som é pressão do ar, por exemplo, os aparelhos que medem a intensidade sonora em decibéis, eles convertem o som em sinal elétrico, e aí eles fazem uma comparação com outro sinal, e aí você tem a intensidade sonora ali medida em decibéis no equipamento que mede. Tá, pessoal? Então o equipamento ele tem um microfone que transforma o som em corrente elétrica, num sinal elétrico, e aí sim o equipamento faz a medida de decibéis. E quantos decibéis tem aquela intensidade. Tá, pessoal? Então, em termos de amplificador, tá? Nós temos aqui o que é decibel. Tá bom, pessoal? Então, como eu falei para vocês, curtam o canal. Se você não é inscrito, se inscrevam. Aproveitem as nossas promoções. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima.